Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Victor Tupã e eu tô aqui para te ensinar tudo o que você precisa de essencial para a sua prova. Nesse momento, eu tô trazendo para você aqui algumas operações que a gente vai fazer nos números reais. Essa operação ela é chamada de potenciação. Eu tenho certeza que você já viu isso na escola e lembra. Mas a potenciação ela é simplesmente uma operação matemática que a gente usa para reduzir uma multiplicação com fatores iguais. Então, em vez de eu pegar uma multiplicação lá, 2 vezes 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 2 e por aí vai, o que eu faço? Eu consigo pegar isso e transformar em uma potência. Na potência, eu tenho três termos importantes. Eu tenho esse A aqui, ó, que eu chamei de base. O que ele vai ser? Ele é o fator da multiplicação. Ele é o número que vai ficar repetindo. Eu tenho esse aqui, que eu chamei de N, no topo aqui, ó. Ele é o expoente. É o número de vezes que o fator vai aparecer. Ele vai ficar repetindo, mas quantas vezes? O N que determina. E esse B aqui, ó, é a potência, certo? Ele é o nosso resultado. Esses três termos e esses três nomes, base, potência e expoente, é de grande importância para você entender este conteúdo. Vamos ver aqui mais ou menos qual é a ideia. Quando eu pego aqui uma base A e elevo a um expoente N, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o número A, ele vai ser multiplicado A vezes 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 A N vezes. Então, um tanto de vezes eu vou seguir isso. E aí a ideia é bem simples. Olha só, vamos ver alguns exemplos. Se eu coloco aqui 2 elevado a 5, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que o número 2, eu vou repetir ele aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. E aí é só você multiplicar. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. Essa é a nossa potência, é o nosso resultado. Olha aqui, 3 elevado a 4. O que é isso? É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. Então o nosso resultado é aqui 81. E nosso último exemplo aqui, ó, é 5 vezes 5 vezes 5. Ou seja, 5 vezes 5 vezes 5, 125. Então, repara, o expoente, ele determina quantas vezes o meu número vai repetir. Ó, o expoente determina quantas vezes o meu número vai se repetir. No caso, aqui ele repetiu 5, aqui ele repetiu 4 e no último não cabe, mas ele repetiu 3. Tudo bem? Então, para a gente seguir aqui com a potenciação, eu preciso falar para você sobre alguns casos especiais. De grande importância você saber isso. Primeiro, expoente 1. O que acontece quando o expoente de uma potência é 1? O resultado é igual à base, simples. A elevado a 1 é igual a A, é o mesmo valor. Ou seja, um exemplo numérico, 5 elevado a 1, o resultado vai ser 5. Tranquilo até aqui. Segunda coisa, expoente 0. Isso aqui, ó, sempre que o expoente for 0, o resultado será igual a 1. Olha só, A elevado a 0. A elevado a 0 é igual a 1. Ou seja, 13 elevado a 0 também vai ser igual a 1. Por que isso acontece? Isso aí é uma explicação um pouquinho mais longa. Mas a ideia é, sempre que o expoente for 0, o resultado é 1. Pode confiar, pode colocar que vai dar certo. Tudo bem? Aqui, expoente negativo. Quando o meu expoente é negativo, eu já tenho que fazer uma operação um pouquinho maior. Eu tenho que pegar o meu resultado, certo? E eu vou fazer o seguinte, ele vai ser o inverso da base elevado ao expoente positivo. Como assim? Ó, A elevado a menos N. Eu vou inverter a base. A base vai passar a ser 1 sobre A. E o meu expoente vai passar a ser N positivo. Olha o exemplo aqui do 7. 7 elevado a menos 2. Isso aqui vai ficar o quê? 1 sobre 7 elevado a quanto? Elevado ao quadrado. Que aqui no mais é a mesma coisa que 1 sobre 49. 1 ao quadrado é 1, 7 ao quadrado é 49. Pronto, coloquei aqui também. Mais uma, base negativa e expoente ímpar. O resultado sempre vai ser negativo. Qual que é a ideia aqui? Ó? Menos 3 elevado a 3, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, resultado negativo, menos 27. Coloquei aqui um menusão para você ver que é negativo. Já no outro caso aqui, ó, a base também é negativa, mas o meu expoente é par. Olha o que vai acontecer. Resultado positivo. Sempre resultado positivo. Então aqui, ó, vai ficar mais 9. 3 ao quadrado é 9, então mais 9. Beleza? Esses são os casos especiais. Tudo bem?
Bom, então, agora a gente vai entrar nessa parte das propriedades. A ideia aqui é o seguinte, a gente tem uma sequência de propriedades que a gente vai estudar e a gente precisa muito saber essas propriedades. Lá na frente, quando a gente estiver estudando outros conteúdos, a gente vai precisar dessas propriedades para conseguir resolver vários problemas. E uma coisa é produto de potências de mesma base. Nossa primeira propriedade é muito simples. A regra é conserva a base e soma os expoentes. Como assim? Eu estou multiplicando duas potências, as duas potências têm a mesma base, base A. O resultado disso vai sempre ser A elevado a M mais N, só isso. Então é só conservar a base e somar os expoentes. Olha no exemplo numérico como que ficaria. Ficaria 2 elevado a 5 mais 3, ou seja, a mesma coisa que 2 elevado a 8, certo? Então, para a gente fazer esse produto, a gente conserva a base e soma os expoentes. Tá bom. Então, se no produto de potências de mesma base a gente conserva e soma os expoentes, o que vai acontecer na divisão? Divisão é a segunda propriedade. Divisão, a gente faz o quê? A gente pega, conserva a base da mesma forma e subtrai os expoentes agora. Então, a gente mudou. Conserva a base e subtrai os expoentes. Aqui, ó. A elevado a m dividido por A elevado a n. É só eu fazer A elevado a m menos n. Pronto. Só subtrair. Aqui, num exemplo numérico, eu pego 2 elevado a 5 menos 3. Ou seja, 2 elevado a 2. Beleza? Então é bem simples. Então aqui você viu produto, você viu divisão. Agora, o que é uma potência de potência? É a nossa terceira propriedade. Para resolver de novo, simples. Conserva a base e multiplico os expoentes. Como assim? Eu pego aqui, ó, eu vou conservar a base e vou multiplicar os expoentes m vezes n. Acabou. Por quê? Porque eu tenho uma potência de potência. Já aqui, ó, 2 elevado a 2 vezes 3, que vai dar aqui, ó, 2 elevado a 6. Beleza? Então, essas três são as propriedades que a gente conserva a base, soma, conserva a base, subtrai, conserva a base e multiplica. Beleza? Bom, pessoal, continuando aqui a nossa ideia das propriedades, eu trouxe mais algumas para a gente analisar. A quarta propriedade, produto de potências de mesmo expoente. O que é isso? Como que eu vou fazer? Você vai conservar agora o expoente e multiplicar as bases. Olha só, o expoente não é o mesmo? Eu vou manter o expoente e vou multiplicar as bases. Então a regra vai ficar assim, ó, A vezes B, e o expoente é o mesmo, expoente m. Olha um exemplo numérico. Eu pego aqui, ó, e faço 2 vezes 3 e continuo elevando a 3. 2 vezes 3 é 6. Então, esse resultado aqui, ó, 6 elevado a 3. Beleza? Essa mesma ideia a gente traz na nossa quinta propriedade, que é a da divisão. Divisão de potências de mesmo expoente. Conserva o expoente e divide a base. Então, aqui, conservei o expoente, ó, escrevi A sobre B e mantenho o expoente aqui, ó, n. No caso numérico, olha como que fica. 6 dividido por 3 elevado a 3. Dá para dividir 6 por 3? Não dá? 6 dividido por 3 dá 2. Então aqui, ó, 2 elevado a 3. Então facilita muito mais do que fazer o 6 elevado a 3, depois o 3 elevado a 3, depois dividir esses números grandes. É muito mais fácil eu fazer isso aqui. Por quê? Porque 2 elevado a 3 a gente sabe facinho que é 8. Então é uma outra ideia. Essa aqui veio como sexta propriedade, mas ela também é um dos casos especiais. A ideia aqui é, quando eu tenho um expoente fracionário, aqui é um pouquinho mais complicado, mas dá para a gente entender. Quando eu tenho um expoente fracionário, eu estou transformando para uma radiciação. Então, a minha potência vira radiciação. Radiciação é um assunto que a gente não vai entrar nele agora, mas você deve lembrar da época da escola. Aqui, a gente tem quem está perto vai para longe e quem está longe vai para perto. Que regra é essa? Olha só, eu transformei em uma raiz. O A fica aqui. Quem que estava perto? O N. Então o N vem para longe. Quem que estava longe? O M. Então o M vem para perto. Como que funciona isso no exemplo numérico? Eu pego aqui, ó, a raiz de 4. O 2 estava perto. Ele vem para longe, ele vem ser o índice. O 1 estava longe, ele vem para perto, ele vem ser o expoente. Aí é só fazer, qual que é a raiz de 4? Raiz de 4 é 2. Isso aqui você já sabia de radiciação. Beleza? Bom, pessoal,
É isso, tudo bem? Bom, pessoal, nessa aula eu ensinei para você sobre potenciação e falei também sobre algumas propriedades. Na próxima aula eu resolvi separar um caso específico da potenciação para te ensinar, que é a potência de 10, junto com a notação científica, conteúdos que sempre aparecem nas provas. Então, se você gostou dessa aula, não esquece, curte, compartilha com os amigos e inscreve no canal e coloca o sininho, porque a próxima aula você não pode perder. Potência de 10 e notação científica.